Convidadas para a nossa solenidade, senhoras e senhores jovens, bom dia! Bom dia. Muito obrigado! Muito obrigado! Sejam todos bem-vindos à 91ª solenidade comemorativa da fundação da Seichonoye e da transmissão da tocha sagrada da verdade ao Supremo Presidente da Seichonoye. Tudo se iniciou em 1º de março de 1930, graças ao sonho de um jovem que, pela sua busca incansável de Deus, com o apoio da sua querida e amada esposa, a professora Teruko Taniguchi, não mediram esforços, não ficaram olhando o mundo da matéria, se tinham ou não tinham condições, mas simplesmente naquele momento tomaram a decisão de lançar uma revista com a verdade da vida, a verdade homem, filho de Deus. Através dessa revista que foi lançada em 1º de março de 1930, essa verdade foi se passando de pessoas para as pessoas. E lá no Japão, em muito pouco tempo, todo o Japão estava sendo influenciado por essa verdade. E aqueles pioneiros que no início iam até a casa do sagrado mestre Masaharu Taniguchi para realizar as primeiras reuniões, saíam propagando e passando uns para os outros. E à medida que as pessoas tinham contato com esta verdade, eram tocadas, curadas, tinham as suas vidas transformadas. Muitos dos pioneiros do início do movimento no Japão, como Niro Hattori, antes de passar para o mundo espiritual, estava ele ali acamado, e mesmo assim tinha uma fila de pessoas que iam pegar orientação pessoal com ele e se curavam. Só que naqueles 6 primeiros anos, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele trabalhava em uma empresa, e ele tirava do próprio sustento da casa para poder investir na revista sagrada. Cerca de 70% de tudo que era do salário dele era colocado para o movimento. E a professora Teruko Taniguchi, e como hoje, sendo a comemoração desse aniversário de solenidade da Seichonoye, e que coincide com o Dia Internacional da Mulher, foi sim aquela esposa que esteve o tempo todo ao lado do mestre. Teve a Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, não foi o suficiente para destruir e acabar com aquele sonho daquele jovem chamado Masaharu Taniguchi. E o movimento já tinha se expandido por todo o Japão. E esse movimento foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que chegou por volta dos anos de 1980, com a passagem do sagrado mestre Masaharu Taniguchi para o mundo espiritual, veio o professor Seicho Taniguchi, que deu continuidade. E hoje nós temos o centro do movimento de iluminação da humanidade, o nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que continua com toda a força nos orientando. Mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, data-se que cerca de aproximadamente 3, 4 anos depois, chegou o livro A Verdade da Vida. E graças ao fato de nós termos no Brasil a segunda maior colônia japonesa do mundo, ou seja, o Brasil é como se fosse, na verdade, a pátria japonesa fora do Japão. E naquela época, essa doutrina foi chegando de colônia a colônia, através dos nossos pioneiros que não mediram esforços e que foram propagando a verdade e transmitindo às pessoas. Graças a isso, por volta da década de 50, 1953 aproximadamente, o mestre Masaharu Taniguchi enviou para o Brasil o professor Katsumi Tokuhisa, depois veio o professor Seicho, que foi nos orientando, o mestre Masaharu Taniguchi na década de 60, e daí não se parou, foi chegando pessoa a pessoa o movimento. E graças a isso nós estamos aqui hoje, fruto de um sonho de muitos que nunca mediram esforços, fruto de muitos que doaram cada pedacinho dessa sede que aqui nós estamos, ou de cada sede regional que temos no Brasil, que foi mostrado ali no vídeo. Nós que estamos aqui, na realidade, representamos o trabalho, o suor e os esforços de muitos que nunca mediram
nunca mediram esforços, ficaram pensando se eu vou dormir hoje ou não, mas se esforçaram e fizeram para que a gente estivesse aqui hoje. Então a Seitonoye, que hoje comemora 91 anos de vida, na realidade é um momento de consagração da vida, é um momento de alegria, é um momento em que nós temos que ter um sorriso, sim, por sermos escolhidos e estarmos aqui. Mesmo alguém que esteja pela primeira vez nesta plateia deve se sentir feliz por essa oportunidade de estar aqui com todos nós, comemorando esse dia tão especial. A revista Acendedor, que foi a primeira revista aqui lançada no Brasil, ela chegou em muitos. Só que naquela época as pessoas que divulgavam nem sempre falavam o idioma português, mas mesmo assim chegavam e diziam: revista boa, ou simplesmente dizia muito obrigado, ou simplesmente dizia leia, e essas pessoas tiravam também do seu próprio bolso. Lá no início, com a tradução às vezes não tão adequada, mas não importava, estavam ali com toda a força. O que nós temos que hoje, de ver que nós temos 3 revistas, e as nossas revistas continuam realizando o trabalho. Da mesma forma que lá atrás, a Sutra Sagrada, ela veio e disse: quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça e a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar, e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Estas palavras da verdade curaram muitas e muitas pessoas e continuam tocando as pessoas nos dias de hoje. Mas o nosso Supremo Presidente, o professor Masanobu Taniguchi, recebeu sob inspiração divina o canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E nesse canto tem um ponto muito importante, que é a missão de cada um de nós como filhos de Deus. Diz assim: os seres humanos são todos espíritos ramificados de Deus, mensageiros de Deus, autorrealizações de Deus, para realizar o bem na terra. Portanto, eu vos digo, se desejais fazer o bem, deveis conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que cada um de nós vivamos de forma feliz, alegre, contentes, saltitante, dando pulo de alegria por ser filho de Deus. A essência do ensinamento da Seitonoye é: você é filho de Deus, você é dotado de capacidade infinita, você tem tudo dentro de si. Reverencie a Deus, reverencie a Deus, Deus que está no seu interior, mas Deus que está no interior da natureza. Então Deus, natureza e seres humanos constitui uma só vida, somos todos vida de Deus. Então neste dia, a Seitonoye do Brasil se alegra e sente-se muito feliz, recebendo tantos comendas Círculo de Luz, os nossos pioneiros que aqui estão, ex-presidentes da Seitonoye do Brasil, tem aí uma história de muitos anos de dedicação aqui. E ao mesmo tempo, no mês de março, estamos assumindo com uma nova diretoria, um novo SEDOC, novos presidentes das organizações, recebendo esse bastão. Portanto, senhores que aqui estão, que trabalharam tanto para o movimento, tem do lado de cá um grupo que está recebendo esse bastão e dando continuidade. Então nós nos comprometemos sim em continuar realizando com toda a força esse movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, e fazer com que esta verdade chegue ao maior número de pessoas. Agradecemos imensamente a presença dos ilustres convidados, em especial ao vereador Jorge Rato, que aqui está no dia de hoje. E em seu nome eu agradeço todas as autoridades presentes, convidadas aqui. É sempre bom receber o nosso subprefeito aqui do Jabaquara, Arnaldo Faria de Sá, que está sempre aqui com a gente, nos apoiando. E também o representante da Sociedade de Cultura Japonesa, o senhor Celso, que aqui está, muito obrigado. Representante da Beneficência Nimbo Brasileira, e todos os que aqui estão, representando também o vereador Aurélio Nomura, a representante, o redator-chefe do jornal Nikkei Shimbun, nosso muito obrigado.
É sempre bom recebê-los aqui. Aceite Onoye está sempre de portas abertas e nós ficamos felizes com a presença dos senhores. Claro que nós convidamos muitos, mas os senhores que aqui estão representam que esse respeito para com a Aceite Onoye. Nós temos um compromisso com a sociedade brasileira, que é de transmitir essa verdade e de impactar, transformar o Brasil e fazer desse local que vivemos um local cada vez melhor com a verdade, homem e filho de Deus. Agradecemos cada um dos senhores, nosso muito obrigado. Atenção.